Olá, professores! Sejam todos muito bem-vindos a mais um diálogo que está se iniciando agora. Nesse primeiro momento, nós iremos dialogar sobre as unidades curriculares eletivas orientadas. Em especial, hoje nós vamos dialogar com dois especialistas que estamos aqui para falar sobre a língua espanhola. Bom, de antemão, antes de iniciarmos esse diálogo, vamos só relembrar um pouquinho da estrutura da nossa formação geral básica e também dos itinerários formativos, que é um dos nossos pontos focais desse nosso diálogo. Bem, nós temos, de um modo geral, que a parte dos itinerários formativos, ele é exclusivamente da parte geral básica do nosso currículo. É uma parte específica. Como a gente pode destacar, nesse nosso diálogo desta manhã, nós iremos conversar com os especialistas não somente da nossa UCEO específica, mas também das outras UCEO que vai acontecer nos próximos diálogos. Eu trouxe algumas informações importantes para nós agora neste momento. Nós podemos já verificar aqui na nossa primeira cartela um panorama geral que ele vai mostrar a nossa arquitetura do novo ensino médio. Olha só como a gente pode observar aqui na nossa primeira cartela. Ele fala o seguinte: nós temos a formação geral básica, os eixos estruturantes e agora sim os itinerários formativos, que é o nosso foco deste momento. Claro que dos itinerários formativos nós temos os diálogos com as unidades curriculares comuns, as unidades curriculares de aprofundamento e agora sim as unidades curriculares eletivas, em especial as eletivas orientadas. Na nossa próxima cartela, eu trouxe especificamente quais são essas UCEOs, né? As unidades curriculares eletivas orientadas, que são leitura e produção textual em foco, práticas corporais, arte com arte, etnomatemática, teatralizando a literatura espanhola, que é o nosso diálogo agora, e também experimentação cinematográfica, produção de curta-metragem em sala de aula. Antes de eu passar a palavra para os nossos especialistas, gostaria também de apresentar a equipe redatora das unidades curriculares eletivas orientadas. Elas foram construídas por especialistas do CEMEAN, da Cefa e da SEM. Bom? E agora, neste momento, gostaria de passar a palavra para o nosso professor especialista, professor René. Seja muito bem-vindo. A palavra é com o senhor para suas considerações iniciais. Ok, professor Jeffreys, é um prazer estar aqui, é um prazer participar aqui desse momento, de apresentar a nossa eletiva orientada em língua espanhola, de apresentar aqui para todos os nossos colegas do estado do Amazonas. Organizamos tudo com maior carinho, com dedicação, com bastante pesquisa, né? E aqui está o produto e hoje nós falaremos sobre ele. Muito obrigado, professor, pelo convite. Olha que legal, eu que agradeço imensamente, né? Nós agradecemos imensamente. E agora passo a palavra para a nossa especialista, a professora Josefa, para fazer as suas considerações iniciais. Professora, com você. Olá, bom dia. Eu sou a professora Josefa e nós vamos estar aqui dialogando sobre essas duas produções. Mais especificamente, vou estar conversando com vocês sobre a eletiva Experimentação Cinematográfica, com produções de curta-metragem em sala de aula. Eu trabalho na coordenação do ensino médio, no Departamento de Políticas e Programas Educacionais, e vamos estar conversando essa manhã sobre sobre a nossa proposta. Espero que a gente tenha um bom diálogo. Perfeito. Muito obrigado, professora Josefa, professor René. E agora, iniciando o nosso diálogo, algo mais específico sobre essa UCEO, né, voltada para a língua espanhola. Eu gostaria de fazer a nossa primeira pergunta aqui nesse nosso diálogo ao professor René, que é o nosso especialista de língua espanhola. Professor, você poderia explicar para a gente o que é a UCEO voltada para experimentação cinematográfica da professora Josefa, né? Isso, a parte do teatro, teatralizando a língua espanhola. Olha só que legal. Professor René, você poderia explicar para a gente o que é essa UCEO de teatralizando a língua espanhola? Exatamente, professor. Teatralizando essa língua, né, espanhola tão bem vista, tão querida aqui no nosso meio. Então, essa unidade curricular eletiva orientada, chamada
Teatralizando a Literatura Espanhola, ela foi produzida, organizada, como já falei, né, com bastante carinho, para que nossos alunos do Estado do Amazonas e outros alunos também, porque sabemos que o Estado do Amazonas tem bastante, né, imigrantes, para que eles possam aproveitar muito bem, para que eles possam se apropriar da língua, e não apenas da língua, mas da própria literatura e do teatro, e saírem aí, né, depois de um ano letivo, saírem aí bastante assim, conquistados, certo? Então, o Teatralizando a Língua Espanhola é a combinação do idioma espanhol, da literatura hispânica e do teatro, que funciona como uma unidade curricular a ser cursada pelo estudante. Lembrando aí que literatura hispânica, nós pretendemos trabalhar com a literatura de diversos países. Nós estamos trazendo aqui em cena não apenas a questão da Espanha, do espanhol da Espanha, mas de diversos países. Só aqui no continente americano nós temos 19. Então, claro, não dá para abraçar todos os países, mas nós demos uma volta aí, né, em vários países para melhorar cada vez mais, para usar da criatividade, né, e descobrir aí novas tendências, como é que esses países também vêm trabalhando, né, com a língua espanhola, e como nós poderíamos trazer aqui para o estado do Amazonas, fazendo aí um casamento, né, entre a língua, a literatura e o teatro. É isso, professor. Olha que legal, professor, muito bom, muito boa as suas colocações iniciais, né, acerca dessa UCO tão importante. Agora eu gostaria de fazer a mesma pergunta para a nossa especialista, a professora Josefa. Você poderia explicar o que é a UCO que você construiu com tanto carinho para os professores de língua espanhola? Então, professor Jeffrey, o que acontece? Gostaria apenas de situar os nossos professores, principalmente os nossos professores de língua espanhola, que provavelmente estão acompanhando a nossa transmissão, que nós estamos passando por um momento de reforma, então nós precisaríamos, né, de uma ideia inovadora, e foi justamente isso que nós enquanto equipe, professor Jeff, professor René, nós pensamos, o que é que nós podemos propor juntando uma temática a outra. Então, quando nós pensamos a questão do cinema, que é uma palavra que vai estar bastante em destaque, foi justamente essa questão de mostrar uma proposta que pudesse juntar a língua espanhola, o ensino-aprendizagem da língua espanhola, mas, ao mesmo tempo, a produção de um curta-metragem, né, voltado para essa questão do cinema, para que o aluno ele possa ter essa ideia de que é possível juntar um conhecimento ao outro. Perfeito, muito boa a sua colocação, professor, aqui com o nosso diálogo inicial, né? Dessa UCO importante, que é a experimentação cinematográfica, né? Ela trouxe algo bem interessante hoje, como você falou, e também a questão do teatro com o professor René. É legal e é interessante a gente enfatizar que essas unidades curriculares eletivas orientadas, né? Elas fazem parte da flexibilização dos itinerários formativos do nosso currículo, e também você, professor, que está nos assistindo, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você pode colocar aqui no nosso chat, ou então, ao final, você pode enviar um e-mail para a gente, que eu vou disponibilizar aqui o nosso e-mail para que nós possamos responder. Mas, até o presente momento, fique à vontade para colocar a sua pergunta. Se você achar viável, você pode colocar o seu e-mail, que nós vamos responder diretamente para você. Tá bom? E agora, continuando aqui no nosso diálogo, que está bem interessante, olha só, está bem voltado para a língua espanhola, eu gostaria de saber agora do professor René. Professor, o senhor poderia explicar para a gente se teve algum objetivo da unidade curricular eletiva orientada, teatralizando a língua espanhola, quando foi pensado, como é que foi essa situação? Pensou-se em um objetivo assim bem específico, voltado para essa UCO? Sim, professor Jeffreys, né? O objetivo dessa UCO é justamente combinar a língua espanhola com a questão das práticas teatrais e a literatura hispânica, combinar e apresentar para um aluno, a fim de que esse aluno ele possa ter domínio, não apenas da língua espanhola, de forma alguma, né? Mas ter domínio também da arte teatral e da literatura, ter um conhecimento mais, digamos assim, específico, certo? Então, o aluno ele vai ter essa eletiva em sala de aula e ele vai poder se apropriar dessa eletiva de acordo com o seu interesse e com a sua necessidade. O objetivo é fazer com que a língua espanhola, de uma forma bastante criativa, ela
chegue até o aluno, né? E essa forma criativa é através do teatro, né? E conhecendo mais da literatura espanhola, ela chegue até o aluno, né? E esse aluno se sinta, assim, conquistado, protagonista do negócio. É como um negócio, na verdade, professor. Tem um negócio, e esse negócio eu preciso me dar por ele, pelo meu negócio, para que eu possa levá-lo adiante e conquistar o máximo, digamos assim, de clientes. Então, a eletiva em teatro é uma forma de conquistar cada vez mais o alunado a entender que a língua espanhola ela é necessária aqui dentro da realidade do estado do Amazonas, pelas questões fronteiriças que nós temos, que nós vivemos, né, o nosso cotidiano. Quem mora em cidades, por exemplo, como Tabatinga e outras cidades mais, Pacaraima, ali em Roraima, sabe muito bem disso, dessa questão da fronteira, dos limites, né? Que está ali permeado de imigrantes. E então é necessário que nós valorizemos essa língua, que ela é também falada aqui no estado do Amazonas. Para isso, o aluno que está ali dentro da escola todos os dias precisa ter o contato da língua, mas não de uma forma seca, dura, engessada, mas de uma forma criativa. Daí a junção, né? Teatro, a literatura hispânica e a língua espanhola. Tá certo? Esse é o objetivo. Ok. Muito legal, professor, aqui o nosso diálogo inicial. Acredito também que, para o professor acompanhar, olha, os professores que estão nos assistindo, gostaríamos de agradecer imensamente a sua participação. Já temos professores aqui da capital, temos professores, alguns professores do município, os professores de Manacapuru que estão nos assistindo. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui no nosso chat que a gente está acompanhando. Professor Renê, acredito que o senhor trouxe algumas informações na nossa cartela. Aqui que o senhor poderia, deixa eu só verificar, isso, que o senhor poderia mostrar para a gente, algo voltado para os objetivos específicos, acredito que está na nossa próxima cartela, né, que ele mostra um pouquinho disso que o senhor falou, né? Eu achei bem interessante quando o senhor coloca esse momento, inclusive a gente pode colocar aqui para os professores, dar uma olhadinha aqui na nossa próxima cartela, que ele fala realmente isso que o senhor colocou da nossa UCO. Né? E agora, eu gostaria também de fazer a mesma pergunta para a professora Josefa, que é a nossa especialista também aqui de língua espanhola. Professora, quando você pensou, você com a sua equipe, né, todos os colegas que fizeram parte da construção dessa unidade curricular, foi pensado em um objetivo geral, um objetivo específico? Comente com a gente um pouquinho, né, como foi pensado e qual seria, no caso, o objetivo geral da sua UCO. Então, professor Jeffrey, eu acredito que todo o processo de ensino-aprendizagem a gente precisa delimitar um objetivo para que o planejamento ele possa ter sucesso. Então, para essa questão da junção do conhecimento da língua espanhola e do cinema, nós delimitamos o seguinte objetivo geral, que é compreender o processo de produção de curta-metragem associado ao aprendizado da língua e da cultura espanhola. Então, o professor que vai estar com essa disciplina, que vai estar com essa eletiva, na verdade, ele deverá, né, ter essa compreensão do objetivo, porque é justamente, ao final, o aluno ele deverá ter essa compreensão. Nós também delimitamos os objetivos específicos, que vamos estar mostrando para vocês. Os objetivos específicos delimitados foram considerar a língua espanhola como sendo uma fonte de cultura e agente transmissor do conhecimento, ampliar o senso crítico, estético e cultural da língua espanhola, promover o debate transdisciplinar, considerando o gênero e as diversas temáticas que podem ser exploradas na produção de curtas-metragens, desenvolver o bem-estar, a integração e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes, além do ponto de vista linguístico. Então, para você, professor, pode ver que tem bastante objetivo específico e orientador do seu trabalho, e está riquíssimo. São muitas atividades, são muitas ações que você pode estar desenvolvendo em sala de aula, e, ao mesmo tempo, o aluno vai estar aprendendo a língua espanhola e a questão também, essa temática do cinema. Legal. Muito obrigado, professor. Olha só, os professores que estão nos assistindo, aos gestores, né, ao corpo pedagógico, tá bom? Vocês estão conseguindo observar
que as unidades curriculares eletivas orientadas voltado, né, para a língua espanhola, elas estão bem interessantes, né? Tem uma alimentação, tem um objetivo geral, um objetivo específico, e agora nós vamos continuando com o nosso diálogo. Agora vem um dos pontos bem interessantes, que é relacionado àquela organização do plano, né? Aquele momento em que foi pensado, como é que foi colocado os objetos de conhecimento, teve habilidades socioemocionais, a questão dos eixos estruturantes, e quem vai nos explicar um pouquinho agora é o professor René. Professor, você poderia explicar para a gente como foi a questão da construção do plano? Foi selecionado algum eixo estruturante? Os objetos de conhecimento foi pensado especificamente assim para essa unidade curricular eletiva orientada? Comente com a gente sobre como foi esse processo da construção. Ok, professor Jeffreys, com bastante prazer. A construção, ela não se deu de qualquer forma. A construção se deu, como eu já falei no início, né, com carinho. Então, esse carinho, ele termina por ter análise, comparação, muitas observações. Nós, como professores especialistas que estamos aqui construindo, nós nos colocamos não apenas na função de professor, mas também de aluno. Como é que eu, como aluno, vou ter uma boa apreensão, uma boa aquisição desse conhecimento? O professor que está ali construindo, o autor, ele tem que se ver também como estudante, como aluno, receptor dessa mensagem. Então, todos os 4 bimestres, porque há uma divisão, né? São 4 unidades. Vamos ver aqui. O Teatralizando a Língua Espanhola está dividido em 4 unidades que correspondem aos 4 bimestres do ano letivo. Assim se faz a distribuição do objeto do conhecimento ao longo das 4 unidades. Então, inicialmente, nós pensamos no decorrer de todo o ano letivo. É para isso, né? O aluno ele vai ter ali a aproximação dessa eletiva orientada em todos os bimestres, certo? Cada unidade dessa, ela traz um título, e esse título, professor Jeffreys, ele também foi pensado, muito bem pensado. Ele faz um casamento com todas as aulas contidas naquela unidade. Aqui na unidade 1, por exemplo, o título é Estupendo, acercando-me al espanhol. Esse primeiro momento é fazer com que o aluno ele chegue ao conhecimento da língua espanhola. Imaginemos aqui que muitos alunos que vão participar, que vão escolher essa eletiva, esses alunos não têm conhecimento do espanhol, exceto algumas coisas que ouvem aí pelas ruas, como buenos dias, hasta luego, né? Coisa desse tipo, né? Que de repente nós podemos já ter conhecimento. Né? É falado isso no mundo da música, né? No dia a dia, a gente sempre está escutando alguma palavrinha em espanhol, né? Cucaracha, aquela música cucaracha, né? Então, essas palavras, o aluno tem compreensão, mas da língua em si, não. Portanto, as aulas, as 8 aulas, todas elas estão baseadas na língua espanhola. Aí você pergunta, mas nesse primeiro momento não tem teatro? Nós pensamos nisso, mas imaginemos construir uma casa sem cavar os alicerces, sem ter os fundamentos, essa casa fica de pé? Não. Essa eletiva ela é em língua espanhola, então faz-se necessário que os alunos compreendam sobre a língua. Agora, tem como trazer toda a gramática para dentro de uma unidade, professor, com 8 aulas? É impossível isso, não tem como. Não dá porque nessa unidade 1, para que nós possamos passar para os nossos alunos todo o conhecimento gramatical da língua espanhola. É impossível isso. Então, eu fiz uma seleção aqui, tinha que ser uma seleção assim, básica, mas muito bem pensada, em quais assuntos, em quais objetos do conhecimento poderíamos trazer aqui, né, para o aluno nesse primeiro momento. E aí nós fizemos o quê? Veja, a aula 1, né, a primeira aula, é uma aula em que o aluno não vai se preocupar muito com a língua espanhola, porque é o primeiro dia, é a recepção. Os alunos estão vindo ali, talvez nunca estudaram naquela escola, nunca tiveram um encontro desse tipo para uma eletiva assim tão importante, tão bem pensada como esta. Então, nesse primeiro momento, o título é Quem sou eu?
que água aqui? Primeiro, ele tem que se descobrir. Lembremos que eu falei no início que nós não vamos trabalhar aqui a língua espanhola por ela mesma de uma forma engessada, nada disso. Nós vamos tratar aqui o aluno de forma humana, como um sujeito e não como objeto, como um protagonista dos seus estudos. Ele vai se descobrir, vai descobrindo a sua potencialidade, vai se descobrindo como pessoa, vai construindo e reconstruindo um caráter. É uma formação humana, muito mais do que um estudo de língua estrangeira. O curso é uma formação humana. Dentro dessa formação humana, eu vou aprender sobre a língua espanhola, eu vou aprender sobre o teatro e vou aprender também sobre a literatura. Mas vai ser bem interessante. Na última unidade, creio, alunos vão chorar de saudades dessa eletiva. Então, na primeira aula, a nossa preocupação é descobrir quem nós somos. Por isso a pergunta, quem sou eu? Né? Nós vamos trabalhar aqui a primeira aula em língua portuguesa. A língua portuguesa e espanhola, elas vão andar juntas, sempre. E nesse primeiro momento, que é o da recepção, vai ser lançado aqui para o aluno um teste de personalidade, ele vai descobrir quem ele é, daí os adjetivos, né, que vão compor a sua identidade, esses adjetivos estão ali construídos em cartazes, tem lá no caderno pedagógico, tem todas as informações, todo um caminho traçado. Mas gostaria de dizer, são sugestões. Quando o professor pegar o caderno pedagógico, que ele fizer toda uma leitura, ele vai poder organizar, elaborar a sua aula a partir do caderno pedagógico. Ele ali não está engessado, por favor. Nós saímos da educação bancária, nós estamos numa educação altamente democrática, onde se visa o protagonismo. E o que é o protagonismo? Professor faz, aluno faz. Professor e alunos, eles podem fazer juntos. São assim as escolas em muitos países em que tomaram o primeiro lugar, né, no PISA. E aqui nós tentamos trazer em evidência isso aí, tá certo? Então, professores, vocês têm, né, toda a licença, né, toda a liberdade para construir essas aulas, tá certo? Aula 2. Na aula 2, vamos só aqui ver a aula 2 e mais uma outra aula aqui. Por favor, aqui. Na aula 2 diz assim, disfrutando de los nuevos sonidos. Esse momento aqui é para trabalhar a fonética da língua espanhola. Não se sabe falar. Veja, quando criancinhas, só aprendemos a falar nossa língua ouvindo os nossos pais, os avós, tios. Então, na língua espanhola, para que eu consiga pronunciar uma palavra e de forma correta, coerente, é necessário que eu ouça quem está falando. Mas o professor pode dizer, mas eu não tenho formação para isso. Por isso que eu falei, a construção da eletiva, ela demorou, não foi da noite para o dia, porque nós passamos por um momento de pesquisa, de investigação. Tem mais de 150 sites pesquisados. E não é site de qualquer lugar, de universidades, de escola, sites que deem confiança. Então, nós temos aqui professores de vários países aí, Espanha, México, Cuba, Chile, né, apresentando aí em vídeos como se fala determinadas letras, palavras, como se forma a sílaba na língua espanhola. Então, nessa segunda aula, o professor vai ter esse instrumento, que são os vídeos, para ajudar seus alunos na elaboração da fala da língua espanhola, de como pronuncia determinada letra ou palavra, tá certo? Na aula 3, 4, 5, 6, 7 até a 8, sempre nós estamos estudando a gramática da língua espanhola. Porém, a gramática não vai estar ali por ela mesma, de forma alguma. Ela sempre vai estar atrelada a alguma realidade do teatro. O teatro ele não aparece muito bem na unidade 1, ele não aparece, de certa forma, na unidade 1, visivelmente, mas ele está entre as linhas. Ele está escondido ali nos exemplos gramaticais, ok? A unidade 2, posso apresentar 2, professor? Sim, só pode ficar à vontade, professor. Okay. Está bem interessante a sua explanação. Certo, obrigado. Na unidade 2, o título é E sem mais palavras, el teatro. Então, o que nós vemos aí? Nós estamos saindo agora, vamos entender aqui, e sem mais palavras, com
deixemos de falar de gramática espanhola e vamos agora ao teatro. O que me interessa é isso. Muito bem. Então, o título dessa unidade refere-se, volta-se totalmente para o teatro. Mas e aí, nós já vamos teatralizar? Nós já vamos cair nos ensaios? Também não é assim. Vamos entender o teatro a partir do início. Vejamos, na aula 1. A aula 1 é teatro, um gênero muito envolvente. Vamos descobrir que gênero textual é esse. Ele é apenas escrito, está ali no papel, na folha, no livro? Ou ele também é dramatizado? É um gênero bem interessante, né? Ele tem essa cara dupla, né? Do que está ali escrito, do que está ali dramatizado dentro de um teatro altamente, né, pomposo, um teatro enorme, né? Como o Teatro Amazonas, podemos ver assim. Mas antes dele ir para lá, ele já é um gênero. Ele está ali no papel, aquela peça teatral. Então, nós vamos descobrir aqui o teatro a partir do gênero, para que o aluno entenda bem o que é um gênero textual, né? A partir dessa descoberta, nós vamos para o início. E aí o início eu tracei para os alunos o início do teatro, certo? Eu tracei aqui, nós organizamos aqui para os alunos o histórico do teatro, a partir da Espanha. Por isso que a aula 2 e a aula 3 é voltado para o teatro espanhol. O espanhol aqui, / Espanha. Como é que ele começa ali na Espanha? São 2 aulas dedicadas para isso, né? Vamos entender, não pegar aqui o trem andando, correndo, né? Vamos entender aqui o trem desde o seu início, desde a primeira estação. Então, é importante que o aluno entenda o histórico, né, que compreende o mundo teatral. E ali, a partir da Espanha. Não vamos trabalhar em nenhum outro país. Lá na Grécia, como foi no início, porque começa lá. Não nos interessa muito, certo? Outro país da Europa, Brasil, não. Vamos trabalhar aqui, focar dentro dos países cuja língua oficial é o espanhol. Na unidade, a unidade não. Na aula 4 e na 5, eu continuo com a história do teatro, só que agora no continente americano, certo? Aqui esse novo mundo já faz parte, né, da geopolítica mundial, a partir dos anos 1500 já existe aí o continente americano, né? E a chegada dos espanhóis nos 19 países que estão bem organizados hoje, como é que o teatro também vai nascendo. Passou por deficiência, foi forte, representou o povo, foi um teatro ligado à cultura espanhola, tudo isso nós vamos ver. Eu acho que isso é importante para que o aluno entenda qual é a mensagem do teatro, o que o teatro quer passar. O teatro, ele trabalha somente o subjetivismo, o teatro é uma representação da vida real, as nossas ânsias do dia a dia estão presentes ali no teatro, ok? Então, veja que nós vamos aprender a língua espanhola. Você diz, professor, e isso aqui vai ser tudo em português? Eu já falei lá no início também, né? As 2 línguas, elas andam juntas, espanhol e português. Os textos para leituras, a maior parte deles é em espanhol. E ali, como que o professor vai conseguir? Não são textos longos, ok? Os vídeos não são vídeos longos e nem tem como ser, porque a nossa aula, digamos, 50 minutos de aula, então não pode ser aquela coisa assim que venha desgastar, mas que tem que ser para conquistar. Então nós vamos trabalhar com as 2 línguas e vamos descobrindo. As aulas seguintes desta unidade 2. Ainda na unidade 2, eu gostaria de mostrar aqui para vocês as 2 últimas aulas, né? Aí sim, El arte teatral por las sendas escolares. Aqui nós já chegamos, olha. A aula 6 ainda é falando sobre marcas do teatro através de dramaturgos, artistas teatrais. E aí sim eu posso convidar um artista brasileiro para apresentar sobre um dramaturgo brasileiro, para apresentar através de uma entrevista, não há problema. Nas 2 últimas aulas, aí nós entramos na arte teatral dentro da escola, como esta se organiza. Foi bem interessante, porque eu descobri tanta coisa assim bacana mesmo, né? Ali na Bolívia, por exemplo, o teatro escolar na Bolívia, em Cuba, na Catalunha, na Espanha, muito legal, muito legal. E disse, puxa, essa prática existe, né? E é uma verdadeira riqueza. Os alunos gostam, os alunos se sentem participantes, e não apenas participantes, eles se sentem sujeitos, né? De todo o projeto, no caso aqui, de toda a nossa eletiva. A unidade 3. Na unidade 3, cujo título é
E a escola se convierte em uma fábrica de teatro. Aqui nós saímos agora das definições, nós saímos dos vídeos, nós paramos de assistir, paramos de receber. Claro que em toda a unidade 2, ninguém vai estar só ouvindo, recebendo, não. O aluno, quando nós chegarmos à trajetória metodológica de toda a eletiva, vocês vão perceber que os alunos, eles têm vez, eles têm reflexão, têm vez, têm voz, e vão falando e vão construindo junto com o professor, ok? Bom, na unidade 3, a escola ela deixa de ser a escola simplesmente aquele local para onde nós, professores e alunos, nos dirigimos para, digamos, estudar ou receber conhecimento. A escola passa a ser uma fábrica de teatro. Vai ser a escola toda? Claro que não, né? Vai ser a nossa turma. Aquela turma que decidiu isso. Então, aí na aula número 1, escrever teatro, lo mágico que é. O aluno já... O que é escrever teatro? Ele já tem uma definição dentro de si sobre o gênero textual. Né? Esse teatro que apresenta, esse gênero que se apresenta com duas caras. Mas agora ele vai entender essa questão da escrita. Né? Ele vai ter... É aí, professor, onde entra a questão da literatura. Ele vai descobrir literaturas outras. Aqui na Venezuela, por exemplo, maravilhosos dramaturgos, escritores de peças teatrais. Na Espanha, Lope de Vega, né? E aí nós vamos fazer um passeio Argentina, México. O aluno vai se descobrir, ele vai ter contato com o livro, ele vai ter contato com o gênero escrito ali na folha, ele vai descobrir as marcas, as características do que é esse gênero textual, o teatro. Né? Ele vai começar a rabiscar? Pode sim, mas o primeiro momento aqui, quando se diz escrever teatro, né, esse primeiro momento é entendendo como se escreve esse teatro, como esse gênero é escrito, tá certo? E ele vai poder ver a riqueza total desse gênero textual. A aula 3, 4 e 5, aí muda de cena. Por quê? São apresentadas as técnicas. Técnicas vocales, de expressão corporal, técnicas de cenografia, de iluminação, de sonido, de maquilhagem, de vestuário. Você diz, professor, o professor pode perguntar, e eu vou ter habilidade para tudo isso? Calma. A escola também não existe por si só. A escola não é aquele prédio que está afastado da sociedade. Nós sabemos bem disso, né? A escola ela está inserida dentro de um contexto. E os amigos da escola, os pais, a vizinhança, o comerciante, né, todos fazem parte da escola. A escola é o todo. A escola ela não estuda e não está ali isolada da sociedade. A escola faz parte de um contexto social, onde ali nós aprendemos, e aprendemos também a discutir qual que é o nosso papel dentro desse contexto. Então, nesse momento, às vezes o aluno tem um tio que é eletricista. A aluna ali do teatro tem um tio que, sei lá, uma tia, um tio, sei lá, que trabalha com maquiagem. Vamos convidar, vamos manter essa parceria. E é importante que a gestão, o grupo pedagógico, né, a gestora, o gestor, é importante que eles saibam disso, dessa parceria, porque nós vamos chamar pessoas de fora para trazer aqui, apresentar aqui suas técnicas de como fazem isso ou aquilo, certo? Então, nesse momento aqui, é bem interessante esse casamento, essa parceria com a sociedade, tá certo, professores? Por favor. Na aula 6 e na aula 7, aí sim, agora o aluno ele vai poder escrever a produção del guion, o roteiro. O aluno vai poder... Ele tem conhecimento agora do que é o gênero, né, teatro. Ele sabe sobre isso, então agora ele vai escrever. E eu vou escrever por mim mesmo? Sim, uma peça teatral pode ser criada a partir do seu mundo, mas eu posso ver através da peça teatral de outro escritor. Fiquem à vontade, pode ter adaptação, só não pode ter aqui uma cópia 100%, porque aí nós estamos desmerecendo a nossa capacidade, o nosso talento, o nosso protagonismo. Né? Então, vamos sempre por essa questão da criatividade, observando o outro. Nós aprendemos observando o outro. Foi assim que nós, professores, chegamos aqui, passando pela universidade, pela escola, pela universidade, sempre observando o outro, tomando como base para organizar o nosso conhecimento. E aí o aluno, sim, ele pode ter o contato com
a peça teatral de outro escritor, né? E ele organizar a sua, não tem problema. Os alunos podem conversar entre si para descobrirem como melhor escrever, tá certo? Então, essas 2 aulas é esse processo de produção do roteiro, ok? Na última, ensaio teatral, arte en acción. Você não já escreveu? Você já, né? Então, nesse momento, nessa aula, nós vamos deixar aquele gostinho de já colocar em prática para ver como é que saem os nossos ensaios, tá certo? Mas na próxima unidade, aí sim, o ensaio, digamos, ele pega fogo, certo? Na unidade 4, cortinas abertas, al público el teatro. Você não já organizou? Você não já escreveu? Vamos lançar, né? Para que o público possa ter conhecimento. Esse público começa a partir dos próprios alunos, ok? Mas o público é a escola como um todo. E, por favor, lembrem-se de que a merendeira, de que o guarda que está ali no portão, de que o zelador, de que a bibliotecária, o bibliotecário, lembrem-se de que todos estes personagens fazem a escola. Por favor, o grupo pedagógico, a gestora, o gestor, todos fazem parte, os demais professores. Então, isso daí é o nosso público como todo. Claro que ninguém vai chamar todo, porque não tem espaço para todo mundo, né? E fazer também, como eu chamo de la grande finale, fazer a estreia num ambiente aberto também perde muito daquelas técnicas que nós aprendemos na unidade 3. É necessário, quer dizer, o público ele vai ser reduzido, mas é bem interessante que haja uma representação, né, de cada departamento desse público, para que no dia da estreia esteja ali, né, desfrutando e dignificando o seu aluno. E aí você diz, professor, o público também faz parte de quem está de fora da escola? Claro, aquele colega, aquele amigo, aquele parceiro que veio e deu uma aula sobre técnicas de maquiagem, de sons, né, sonoplastia, tudo isso, ele faz parte agora, tá certo? Desse público que você deve convidá-lo sim. É uma forma de respeitar, porque ele participou desse processo, ok? Bom, a aula número 1, nós vamos ver o que nós aprendemos até agora. Portanto, a aula número 1, veja a primeira aula o que diz. Repasso, evaluação e perfeccionamento. Desde a unidade 1, 2 e 3, vamos descobrir agora o que nós aprendemos de espanhol no decorrer de todas essas 3 unidades. O que eu entendi sobre o teatro, sobre a literatura. É uma aula de revisão. Qual é o que eu estou fazendo aqui? Lembra da primeira aula da unidade 1? O que eu estou fazendo aqui, afinal? Né? Qual é o meu papel? E, nesse momento, o aluno já está altamente, ele já se percebe, né, demais como um sujeito, um protagonista, uma pessoa que tem um alto potencial para a execução de todo esse teatro aqui, né? Na aula 2, 3 e 4, preparativos e ensaios para a grande final. Então, aqui ele já tem uma peça escrita. Aqui, professor, quantas peças nós vamos apresentar no final? É de acordo com você, professor. É você que sabe o tempo, é você que sabe como você tem levado, né, essa eletiva adiante. Se der para fazer só uma peça, tudo bem, apresenta só uma peça no último dia. É uma peça mais longa, mais cheia de detalhes, apresenta quantos atos tem essa peça, apresenta só uma. 2, 3 peças, quem vai determinar isso não somos nós que estamos do lado de cá, mas é o professor que tem um caminho, né? Tem um norteador, que é esse caderno pedagógico, que pode orientá-lo, dar sugestões para que ele elabore da melhor forma possível. Na quinta aula, na sexta aula e na sétima, são 2 aulas reservadas somente para a estreia. Eu chamo de la grande finale. É o grande dia, né? La grande finale, el estreno de la obra. É nesse dia que os alunos vão estar, né, e professores também, todos super nervosos, né? Mas se sentindo agigantados, porque conseguiram chegar lá. Vão estar dominando a língua espanhola? Vão chegar lá dominando a língua espanhola? Claro que não, nós somos eternos aprendizes. Os professores continuam aprendendo, nós aqui continuamos aprendendo esta língua. Até a língua portuguesa nossa, nós continuamos aprendendo desde criancinha até o dia de hoje, né? Enquanto mais uma língua estrangeira. Mas certamente os alunos saberão muito mais nessa unidade 4 de quando entraram na unidade 1, ok? Então, nesse momento,
será a estreia. E essa estreia tem que ser com muito requinte, tem que estar bonito ali aquela sala, aquele auditório, tá certo? É um momento, assim, único na vida deles, em que eles poderão agora prestar conta com o público, e aquele público bem diversificado, como eu falei, eles vão prestar conta de tudo que aprenderam. E aí você pode até perguntar, mas é só o teatro que vai ser avaliado? Não. Está sendo avaliado tudo, é o comportamento do aluno, é a sua personalidade, certo? É a sua assiduidade, é como esse aluno tem se desenvolvido também nos outros componentes curriculares, como esse aluno tem sido sujeito da sua própria escola. É uma escola democrática, protagonista, em que o aluno se vê como sujeito e ele é capaz de interferir nessa escola de maneira positiva. Muita violência que nós temos, muitos assaltos, muito feminicídio, tudo isso vai ser trazido à tona aqui nesse momento. E aí a última aula, porque meu tempo já está longo demais, a última aula, que são as considerações finais e cierre del proyecto, nesse momento vamos avaliar. E aí o professor vai avaliar os seus estudantes, quem foi ele. É bom que algum professor da escola acompanhe também, tá certo? Para ver como que se deu o caminhar de todas essas 4 unidades. Pessoal, passo agora a palavra para o professor Jeffreys. Muito obrigado, professor René. Foi ótima a sua explanação. Tenho certeza que os professores, né, a equipe pedagógica, os gestores que estão nos assistindo gostaram muito da sua explicação. Foi separada exatamente por unidade, né, as unidades 1, unidade 2, 3 e 4, que representa, por exemplo, cada bimestre, né, o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro e o quarto. Muito bem. Agora, olha só, depois da sua brilhante explicação, professor René, passo a palavra agora para a professora Josefa, que vai explicar também um pouquinho agora de como foi organizado a questão do seu plano. Professora Josefa, você poderia explicar para a gente como é que foi organizado? Também teve unidades? Como é que foi pensado nesse processo dessa unidade curricular eletiva orientada? Então, professor Jeffrey, sim, o nosso plano também está dividido em 4 unidades. E eu vou chamar a atenção do nosso professor de língua espanhola para o título das nossas unidades. Eu não vou me centrar nos tópicos, nos subtópicos, mas eu vou chamar a atenção para o título. Por exemplo, a unidade 1, Comunícate, Língua e Cine em um solo encenário. Quando nós pensamos esse título, nós pensamos justamente chamar já a atenção do professor e do aluno para essa questão. Qual é a questão? É que a questão do cinema e a questão da língua espanhola, elas vão estar caminhando juntas. Assim como o professor René explicou, muito bem explicado, nós sabemos que o aluno que vai chegar no primeiro ano, ele ainda não tem esse conhecimento da língua espanhola. Mas se você observar no tópico 1.1, por exemplo, formas e sonidos diversos na língua espanhola, nesse subtópico aí, o professor ele vai ter uma oportunidade de trabalhar o alfabeto espanhol. Ao mesmo tempo que ele está trabalhando o alfabeto, ele já pode ir pensando em palavras que têm a ver com a linguagem do cinema e trabalhar a questão da pronúncia e a questão das palavras que já envolve esse cenário do cinema. Por isso, foi justamente por isso que nós pensamos nesse título, Comunícate, Língua e Cine em um solo encenário. É possível as 2 temáticas caminharem juntas. E agora nós vamos ver a unidade 2. Um pouco da unidade 2. E o título, prestem bastante atenção no título, que é "Que é um cortometraje?". Veja bem, nós pensamos como trabalhar a questão do filme, juntar essa questão do filme. Seria um longa, um curta? Lógico, nós não temos muito tempo, né? E justamente pensando nessa questão do tempo, nós pensamos justamente no cortometragem, que é justamente aquele filme que vai de 2 a 30 minutos. De 2 a 30 minutos. Então, o aluno ele pode aí estar trabalhando, né, um filme bem curto mesmo, muito bem trabalhado, e é possível. Mas aí, como nós também pensamos que é uma temática nova para o aluno, então veja bem, professor, quando você presta atenção para o título, você já tem de cara que o seu aluno ele vai precisar ter uma noção, né, dos conceitos básicos e das características de um curta-metragem, certo? E a unidade 2 vai trabalhar vai trabalhar com foco nessa questão de levar o aluno a saber o que é um curta-metragem.
E na unidade 3, na unidade 3, intitulada Las fases de producción, guión, los planos cinematográficos. Então, o professor que vai pegar essa eletiva, né, ele pode pensar assim, meu Deus do céu, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não estudei para isso. Calma, professor. Eu sempre digo que professor é pesquisador. Professor, ele vive em constante formação. Leitura, formação, sair da zona de conforto, para que a gente possa estar inovando também a nossa proposta de ensino em sala de aula. Certo? Então, quando você for trabalhar a unidade 3, você já vai entrar justamente em alguns conceitos, em algumas características bem específicas mesmo do cinema. Mas você não precisa ficar assim tão preocupado, porque, como o professor René já falou, nós pensamos no plano, no organizador curricular, no caderno pedagógico, que vai com link, você vai poder pesquisar, para que você possa orientar a sua aula. Certo? E na unidade 4, vamos passar agora à unidade 4, que fala o seguinte, las fases de producción, guión, los planos cinematográficos. Então, como você pode observar aí, nessa unidade 4, já quando o aluno chegar nessa fase, ele já vai ter todo um conhecimento básico da língua espanhola, ele já vai estar habituado com a linguagem do cinema, com uma linguagem básica. Como eu falei, nós pensamos justamente na questão do curta-metragem, porque é um filme mais simples, que ele vai poder gravar, que ele vai poder mostrar. E só para que vocês possam ter uma ideia, quando eu estava nesse processo de produção, nós estávamos nesse processo de produção, eu assisti uma série chamada... o nome da série eu não estou lembrada agora, mas a série ela falava justamente de um cenário que se passava na Colômbia. E o cenário era justamente a questão da produção do café. E uma coisa que me chamou bastante atenção é que nesse cenário dessa série, dois atores conversavam sobre a questão do que é, por exemplo, um documentário. Né? Um ficava explicando para o outro. A gente poderia aqui nesse cenário fazer um documentário para mostrar toda essa produção do café e mostrar essa economia aqui da região. E aí me veio a ideia. Isso você vai, inclusive, encontrar no caderno pedagógico. Se você parar para pensar, aqui no estado do Amazonas nós também temos muitas produções, a produção do açaí, do cupuaçu. Então, você vai estar orientando o seu aluno que ele vai poder, inclusive, estar trabalhando essa questão, por que não mostrar um pouco da realidade do Amazonas? Ele vai ter essa oportunidade, participar de concursos. Então, se você, professor, estiver bastante atento, você poderá observar que o seu aluno ele vai poder transpor os muros da sala de aula e ele vai muito longe com essa proposta. Então, na unidade 4, é justamente aquele momento onde o aluno ele já vai estar naquela fase de produção do seu filme, com a ajuda do professor, com a ajuda da comunidade. Eu acredito que o professor René colocou aqui, muito bem colocado, você pode chamar alguém de onde você conhece um professor que trabalha com arte, que trabalha com cinema, chama esse professor para ir à sua sala de aula, faça parceria para que essa letiva ela venha ser um sucesso para o nosso aluno do ensino médio. Então, é isso. Ok. Muito obrigado, professora Josefa, nossa especialista aqui com o professor René, também ambos especialistas da língua espanhola. Como a gente pode observar, olha só, essa unidade curricular eletiva orientada, elas estão demais, hein? Bem organizado, foi bem pensado, todos os tópicos estão organizados em cada unidade, bem interessante. E eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para falar para você, professor, que está ministrando essa unidade curricular e também os demais colegas. Fique à vontade para baixar esses documentos, eles estão todos na plataforma Saber Mais, tá bom? Você acessa, tem um link e lá vai ter o nome de cada unidade curricular eletiva orientado separadinho. Você pode baixar tanto o plano quanto o organizador e o caderno, também um caderno pedagógico do professor. Então, fique à vontade para fazer as suas leituras, para fazer as suas considerações, né, como a gente pode observar aqui, a partir dessa ótima explicação que nós estamos tendo nesse diálogo. Agora, eu gostaria de perguntar do nosso especialista, professor René,
Você poderia explicar para a gente também a questão das sugestões metodológicas? O senhor explicou muito bem a questão dos planos da organização de cada unidade. O senhor poderia comentar com a gente se houve alguma sugestão metodológica, ou então o senhor trouxe alguma sugestão metodológica para os professores que estão nos assistindo agora neste momento? Com certeza, professor Jeffreys. E obrigado aí pelas suas palavras, palavras de ânimo, de incentivo, né? Que faz com que nós possamos ir cada vez mais adiante. Muito obrigado, professor Jeffreys. Então, nós temos realmente, né, nas nossas eletivas aqui, seja do teatro, do cinema, nós percorremos aqui uma trajetória metodológica. Nessa trajetória metodológica, nós temos aqui o planejamento, a exibição, reflexão, ensaio e conclusão. Como que se dá isso, né? Cada aula, o projeto como todo, a eletiva como todo e cada aula, ela está baseada nesse planejamento. Não tem como o professor ir para a sala de aula sem o planejamento, né? Que aí nós vamos quebrar a cara, né? De uma forma bem coloquial de se falar, nós vamos quebrar a cara. É necessário leitura, é necessário a apropriação do conhecimento, que é justamente o planejamento, para que eu possa apresentar, para que possamos apresentar para os nossos alunos uma aula digna, né? E ali, apresentando o melhor, certamente nós vamos colher frutos. Então, para toda aula, para toda eletiva, tem que ter o planejamento. O que nós oferecemos, professor Jeffreys, de imediato, é um caminho. Imagine uma mata, imagine uma floresta fechada. E aí, para andar dentro, é complicado, né? Mas se alguém for com o teçado ali, à frente, fazendo o caminho, já melhora para nós, não é verdade? Então, o que nós escrevemos, o que nós pesquisamos no decorrer mais ou menos de 6 meses, pessoal, eu e a professora Josefa estivemos juntos ali por mais ou menos 6 meses ou mais, e o que nós escrevemos ali foi tipo pegar o teçado e sair fazendo o caminho aí pela floresta, tá certo? Quem vem atrás já está bem melhor, né? Porque não precisa abrir o caminho. Então, você, se quiser abrir o caminho, pode, não tem problema. Abre outro, né? Mas tem pelo menos uma sugestão, aquele caminho que foi aberto. O caderno pedagógico, não falar bem aqui do nosso estado do Amazonas, é esse caminho aberto no meio da floresta, tá certo? Muito bem. Então, esse planejamento vocês vão poder fazer a partir do caderno pedagógico. Ele é o norteador linguístico, ele é o norteador de toda a eletiva, tá certo? O organizador curricular, tá tudo lá. As competências, as habilidades, né? Habilidades mais específicas da área, as habilidades socioemocionais, cada unidade dessa foi construída com base nessas habilidades e nessas competências, vislumbrando principalmente, sobretudo, a questão humana do aluno, para que ele se descubra não apenas como um ser, um sujeito que está ali dentro de uma escola, aprendendo técnicas. Não é interessante para nós isso. Eu falei da questão da violência, seja o feminicídio, outros tipos de violências, que nós estamos vendo na sociedade, né? O que nós precisamos de aprender dentro de uma escola, além de conhecimentos ligados aos componentes curriculares? O valor à vida. Descobrir que eu sou um ser humano e que eu preciso passar por uma formação também humana. A eletiva tem esse princípio, tá certo? Tem esse objetivo também, de me descobrir como humano e me descobrir como pessoa para atuar numa sociedade, organizar uma sociedade em que a justiça ela predomine muito mais do que a injustiça. Tem todos esses vieses no caminhar dessa eletiva, tá certo? Bom, depois do planejamento, né? Volta aqui a tela só para eu... Depois do planejamento, a exibição, que é a minha aula, a aula exibida. Não posso falar mais tanto, pessoal, demorar mais. Essa aula exibida ela tem que trazer uma reflexão, que é justamente essa construção do meu conhecimento, técnico ou humano. Eu preciso de apresentar um ensaio. A aula vai ter um ensaio, professor? Quase todas têm. O ensaio é o linkando com a realidade, é o descobrindo-se ser dentro da minha realidade. Ok? E poder fazer alguma coisa com aquilo que eu aprendi na eletiva. E a conclusão é o momento final da minha aula, né? Saindo de lá com esta reflexão. Pessoal, o tempo não me permite alongar mais. Ok, muito obrigado, professor René.
Agora eu faço a mesma pergunta para a professora Josefa, que vai explicar um pouquinho da questão do planejamento. Professora, você poderia contribuir com a gente com relação a este momento, por gentileza? Então, professor Jeffrey, o professor René, ele, como muito bem explanou, a questão da metodologia ela tem uma certa semelhança tanto na eletiva do teatro como na eletiva do cinema. E eu só acrescentei aí nessa tela, como vocês podem observar, além do que o professor René já expôs, nós vamos ter aí também como norteador linguístico o caderno pedagógico, outras possibilidades, como exercícios interativos, acerca dos conceitos trabalhados e dos filmes apresentados em sala de aula. Também, na próxima cartela, nós vamos poder sempre considerar o protagonismo do estudante em cada processo, leituras diversas para entender como executá-la em sala de aula, recomenda-se a utilização de aplicativos e sites, a questão das metodologias ativas que está muito presente agora, né, estão muito presentes aí na questão do novo ensino médio, que é a aprendizagem baseada em problemas e em projeto, a sala de aula invertida, estudo dirigido, trabalho em equipe, simulações e rodas de conversas. Então, são propostas metodológicas, não são, o professor não precisa seguir à risca, você pode ampliar a sua metodologia também. São, na verdade, sugestões. Legal. Professora, muito obrigado pelas sugestões. Então, olha só, ambas as unidades curriculares eletivas orientadas, elas apresentam, né, sugestões que a gente pode seguir. E agora, por conta do nosso tempo, né, nós vamos para as nossas considerações finais. Eu gostaria de passar a palavra agora para o professor René para fazer as suas considerações. Professor, você poderia fazer as suas considerações? Olha só, nós temos muitos colegas que estão nos assistindo, tanto da capital quanto do interior, temos assessores pedagógicos, gestores, então estão todos nos assistindo. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. Professor, que alegria, viu? Que alegria poder estar participando, que alegria poder estar explicando aquilo que nós engravidamos. Aqui é o nosso parto, praticamente. Estamos sentindo as dores, né? Daqui a pouco é o parto, que é a realização, a execução realmente da eletiva. Mas eu espero que os nossos alunos, eles saiam com um bom conhecimento da língua espanhola, eles saiam também daqui da eletiva com um conhecimento das práticas teatrais, que ele entenda um pouco sobre a literatura hispânica, que é tão vasta, que é tão grande. São 19 países aqui na América, Espanha, 20 países, né? Então, imagina aí o quanto de literatura não tem para a gente, mas não tem como abarcar tudo, né? Mas se ele tem um conhecimento de pouco, já é o bastante. Então, eu espero também que os nossos alunos, eles saiam no decorrer do curso, para que serviu? Para que serviram as competências, as habilidades socioemocionais? Elas serviram para dignificar o aluno, para construir e reconstruir o aluno e o professor também. E então que eles saiam com esse domínio, né, com essa capacidade de poder levar adiante, de multiplicar sobre a paz. Estudar por estudar, basta. É necessário estudar por uma cultura de paz. É muita violência por aí. Somos protagonistas, temos potenciais, somos sujeitos da nossa história. É necessário que, através da língua espanhola, através do teatro e dessa literatura, o aluno descubra-se enquanto sujeito da sua história, um sujeito pacífico. Então, eu, particularmente, eu espero que o aluno termine esta eletiva com este conhecimento e esta condição de poder repassar adiante, para a gente construir uma sociedade melhor. Maravilha, professor. Muito obrigado pelas suas considerações. Passa a palavra agora para a nossa especialista, a professora Josefa. Você também gostaria de fazer algumas considerações para os nossos professores que estão nos assistindo agora, neste momento? Fique à vontade. Então, eu gostaria, nesse momento, agora de agradecer. Nós sabemos que nós estamos passando por uma reforma no ensino médio, né? E ficaram alguns questionamentos aí sobre a questão da presença ou não da língua espanhola, mas, enfim. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a nossa Secretaria de Educação por essa oportunidade de poder escrever 2 eletivas, não foi somente uma, foram 2 eletivas voltadas para o ensino-aprendizagem da língua espanhola, claro, uma envolvendo o teatro e a outra o cinema, né, uma questão bastante inovadora. Então, eu quero agradecer a nossa Secretaria de Educação, quero agradecer ao Departamento do Núcleo, quero agradecer ao professor Jeffrey,
que conduziu muito bem essa orientação para que nós pudéssemos ter sucesso na escrita do plano de aula, no organizador curricular e também no caderno pedagógico. Eu espero ter contribuído com o entendimento do professor, de quem está assistindo. Acredito que haverá terão outros momentos que nós podemos estar conversando mais de perto, mas neste momento é o que eu deixo aqui para quem está nos assistindo. Eu deixo os meus agradecimentos à Secretaria de Educação de um modo geral. Muito obrigada, professor Jeffrey. Ok, muito obrigado, professora Josefa, muito obrigado, professor Renê. Olha só, por conta do nosso tempo, nós vamos ter, claro, né, outros diálogos aqui que nós vamos iniciar, né? Mas eu gostaria também de colocar aqui o nosso e-mail, né? Você que colocou a sua pergunta aqui no nosso chat, olha só, eu estou observando que tem a professora Leonisa. Professora, não se preocupe que nós vamos responder tudo por e-mail, tá bom? E você também, professor, e os demais professores que fizeram algumas perguntas, fique à vontade para você enviar um e-mail para a gente e, por gentileza, coloque o seu nome. Se você for do município, coloque o seu município, tá bom? Para que a gente possa estar respondendo com bastante clareza, com bastante satisfação. E agora eu vou só falar aqui o nosso e-mail para a gente finalizar. O e-mail é o ifs.uc.am@gmail.com. Repetindo, ifs.uc.am@gmail.com. Quero agradecer imensamente a oportunidade de todos e até o nosso próximo diálogo. Obrigado.